Maravilha, vamos lá direto para o exercício. Não se esquece aí rapidinho, se inscreve, deixa o seu like e marca aí o sininho para receber as notificações do canal aqui do Mundo da Química, tá bom? Olha só, ele deu aqui para nós 3 substâncias e o gráfico dessas substâncias que mostra a pressão de vapor em função da temperatura. E ele vai fazer algumas afirmações para nós sobre quem tem a maior pressão de vapor, menor temperatura de ebulição, maior interação intermolecular, maior volatilidade. Bom, vamos lembrar de uma coisa aqui. O que é a pressão de vapor, Marx? Ó, vamos imaginar que a gente tivesse aqui um sisteminha fechado, né, um recipiente fechado, e aqui dentro tivesse um líquido. O que acontece? Esse líquido, automaticamente, ele vai começar a sofrer o processo de evaporação. Então, moléculas começam a vir para a fase de vapor. Beleza. Vai chegar um momento em que o mesmo número de moléculas líquidas que se tornam vapor vai ser o de vapor que se torna líquido. Então, exemplo, num mesmo instante, 10 moléculas do líquido se tornam vapor e 10 do vapor se tornam líquido. A gente atingiu o equilíbrio entre essas fases. Quando isso acontece, essa vai ser a máxima pressão que o vapor pode exercer sobre o seu líquido, que é chamada de pressão máxima de vapor, que a gente chama simplesmente de pressão de vapor. Isso é a pressão de vapor. Beleza. Agora, para a gente analisar isso aqui com mais facilidade, quem que tem a maior pressão de vapor, menor temperatura de ebulição, a gente vai olhar o gráfico que ele deu para nós aqui. Então, vamos traçar uma linha reta aqui, ó. Eu vou pegar essa linha aqui e vou traçar uma linha pegando esses gráficos. Beleza. Isso aqui seria a pressão atmosférica num determinado lugar. Tá? Então, essa é a pressão atmosférica num determinado lugar. Se você está ao nível do mar, é uma pressão. Se você está no alto de uma montanha, é outra. Mas, independente disso, a gente faz a análise, independente de saber qual é a pressão atmosférica. Aí, aqui a gente tem o seguinte. Quando a pressão de vapor de um líquido se iguala com a pressão atmosférica, ou seja, o éter etílico, eu começo a aquecer. Obviamente, mais moléculas começam a ir para a fase de vapor, ir para a fase de vapor, ir para a fase de vapor, até que a pressão de vapor desse líquido se iguale com a pressão atmosférica. Nesse momento, a gente tem o quê? A gente tem a ebulição. Então, aqui nesse ponto, eu tenho a temperatura de ebulição do éter, certo? Do éter. Aqui, nesse ponto, eu tenho o momento em que a pressão de vapor do etanol se iguala com a pressão atmosférica. Nesse momento, eu tenho a temperatura de ebulição do etanol. E lá no final, a gente tem aqui na ponta, quando aqui, ó, o tetracloreto vai se aquecendo, vai aumentando a pressão de vapor dele até se chegar na pressão externa, na pressão atmosférica. Quando isso acontece, ele entra em ebulição, então essa aqui é a temperatura de ebulição do tetracloreto de carbono. Beleza. Vamos dar uma olhada nas afirmações que ele faz para nós. Ele fala que o CCl4 apresenta a maior pressão de vapor. O que significa isso? Que ele tem muito vapor aqui nessa fase que a gente estava mostrando, que ele tem bastante vapor aqui nessa parte. Bom, olha só, dá uma olhadinha aqui no gráfico. Como é que eu vou fazer essa análise que ele disse ali que ele tem a maior pressão de vapor? Se a gente pegar uma temperatura qualquer, tá? Aí eu vou precisar pegar minha reguinha de novo aqui. Espera aí que eu troquei sem querer. Ó, vou pegar minha reguinha e colocar ela aqui nos 45 para a gente fazer um traço bem certinho, tá? Nos 90 graus, desculpa. Para a gente fazer um traço bem certinho aqui, ó. Pegando esse ponto aqui em que eu consigo pegar os 3 gráficos de uma vez só. Vamos pegar essa linha aqui, ó. Olha só. Nessa linha aqui, ó, numa mesma temperatura, eu vou fazer a análise que ele falou ali pra gente. Então, numa mesma temperatura, que é essa temperatura em laranja que eu coloquei aqui, essa aqui, ó, é a pressão de vapor do tetracloreto, essa aqui é a pressão de vapor do etanol e essa daqui é a pressão de vapor do éter etílico. Você entende? Ó? Aqui está a temperatura. Se eu olhar aqui do lado, eu tenho a pressão de vapor dessa substância, que é o tetracloreto. Então, se a gente olhar, o tetracloreto de carbono é o que tem a menor pressão de vapor. A gente consegue observar isso aqui pelo gráfico. Então, aqui ele disse que ela tem a maior pressão de vapor. Não, isso está errado. O tetracloreto está aqui, ó, a menor das pressões de vapor. Vamos lá para B. O CCl4 apresenta a menor temperatura de ebulição. Ó,
O CCl4 é esse cara aqui, tá? O tetracloreto de carbono, certo? Ó, tetracloreto de carbono, CCl4. Ele falou que tem a menor temperatura de ebulição. Não, ela tem a maior temperatura de ebulição, é a mais alta das temperaturas, né? Vamos pensar que a gente está sempre crescente aqui com a temperatura, então essa temperatura aqui é maior que as demais. Então, tetracloreto tem a maior e não a menor das temperaturas. O etanol apresenta as interações intermoleculares mais fortes. Olha só, aqui a gente tem que tomar cuidado para não ter uma confusão, né? Porque às vezes, esse cara aqui ele faz ligações de hidrogênio. Então, sim, ela é mais forte do que as demais. Só que as forças intermoleculares não dependem só do tipo de interação que tem, né? Se ela é ligação de hidrogênio, se ela é de polo induzido, se ela é de polo permanente. Então, tem outras coisas envolvidas que é a massa da molécula. E a massa dessa molécula é muito grande, porque cada cloro é 35,5, certo? Então, aqui ela tem uma molécula com massa muito grande. E no gráfico a gente vê esse comportamento. Porque quanto mais pesada a molécula for, mais dificuldade ela tem para vir para a fase de vapor. Vamos entender aqui, ó. Quanto mais pesada a molécula for, mais eu tenho que aquecer para conseguir fazer ela sair do meio líquido e, entre aspas, voar aqui na parte da pressão de vapor, na parte de vapor. Entende? Então, moléculas mais pesadas, eu tenho mais dificuldade de fazer ela vir para a fase de vapor, ou seja, a pressão de vapor dela é baixa. Veja como isso casa com o gráfico. Está vendo que o tetracloreto tem a mais baixa das pressões de vapor? Então, isso por quê? Porque ela é uma molécula muito pesada, tá bom? Então, aqui ele está dizendo que o etanol tem as interações intermoleculares mais fortes. Então, aqui que eu chamei a atenção para a gente não se confundir. Sim, né, se eu for olhar só pela força intermolecular, porque as ligações de hidrogênio são mais intensas do que essa daqui, que seria de polo induzido, tá? Mas não é isso que eu vou olhar. Ele fala para eu fazer as afirmações com base no gráfico. Então, no gráfico, eu vou perceber o quê? Que se o etanol tivesse as forças intermoleculares mais intensas, ele seria o cara da maior temperatura de ebulição, entende? Então, e não é verdade. A maior temperatura de ebulição é do tetracloreto de carbono. Então, ele é que tem como resultado final, né, as maiores interações aqui, porque a molécula é muito pesada, né? Assim, particularmente, eu acho que essa afirmação ela ficou bastante confusa, tá? Eu não gostei muito dessa afirmação assim, tá bom? Mas vamos lá para a última, que aí a gente vê que fica bem claro isso. O éter etílico apresenta maior volatilidade. O que é ser volátil? Uma substância volátil é aquela que evapora com facilidade. Aí vamos interpretar. Se ela evapora com muita facilidade, ela forma muito ou pouco vapor? Pensa aí. Exatamente. Se ela evapora com facilidade, ela forma muito vapor. Se ela forma muito vapor, então aqui tem muito vapor pressionando o líquido. Ou seja, a gente tem uma pressão de vapor alta quando a gente tem uma substância volátil. Dá uma olhadinha aqui. Se a gente pegar uma temperatura qualquer, aquele risco em laranja que eu fiz, veja que o éter é o que tem a maior pressão de vapor. Ou seja, ele é o mais volátil. Outra forma que você pode perceber é que substâncias mais voláteis têm temperatura de ebulição mais baixa. Então, realmente, a resposta é D para esse exercício. A alternativa D não deixa dúvidas. Apesar de aquilo que eu falei para vocês, a letra C ela é bem confusinha, tá? Eu não achei ela muito clara, não. Mas, sim, dá para a gente encarar aqui que a resposta para esta questão é a alternativa D. Maravilha? Deixa aí o seu like, se inscreve no canal e toca o sininho. Tamo junto. Grande abraço e até o próximo vídeo.